Olá, pessoal do primeiro ano. Vamos então concluir aí o nosso livro 2, né? Concluir aí a nossa primeira etapa também. Para essa conclusão aí nós temos nosso último capítulo, que é o capítulo 7. Lembrando aí, o capítulo 7 é um capítulo mais, digamos que releva, né? Um capítulo que vai relevar aí nossos entendimentos, porque é um capítulo que vai falar sobre a geomorfologia, ou seja, vai trabalhar as formas e a composição da estrutura terrestre em seu estado superficial, tá? Lembrando aí que nós vamos trabalhar quais são as principais formas e quais são os principais agentes que irão modelar esse relevo, tá? Então, geomorfologia é a ciência que estuda o relevo terrestre. Temos aí as questões internas, né? E temos também as questões externas que modelam e transformam o relevo terrestre. E o que é o relevo, né? Relevo aí a gente sabe que é o conjunto de formas da superfície terrestre que se manifestam desde os fundos dos oceanos até a superfície terrestre, né? Ou seja, terras emersas. Antes da Segunda Guerra Mundial, aliás, antes da Guerra Fria, né, aquele período aí chamado Guerra Fria, o período que tem a briga entre os Estados Unidos e a União Soviética, achava-se que o subsolo oceânico era um subsolo liso, que não tinha feições, não tinha montanhas, não tinha crateras, não tinha nada semelhante. Só que com os estudos abordados e feitos pelos submarinos, percebeu-se que o assoalho oceânico é um assoalho aí que vai ter cordilheiras, vai ter uma grande quantidade de crateras, vai ter uma grande quantidade aí de relevo semelhante com o relevo terrestre, tá? E também, né, as terras emersas, aí nós temos vários tipos de relevo, montanhas, planaltos, planícies, entre outros. As diversas formas de relevo encontradas no planeta são resultados da integração de agentes internos, que são chamados de agentes endógenos, e de agentes externos, que são chamados de agentes exógenos, que modelam a superfície terrestre, ou seja, tem os agentes internos que a gente falou no capítulo 5 e no capítulo 6, né? Quem são os agentes internos aí que modelam, que faz surgir um relevo? Nós temos vulcanismo, nós temos tectonismo, nós temos os maremotos, nós temos aí e os tsunamis, né? São esses agentes aí que transformam o relevo. O choque das placas tectônicas faz surgir um relevo novo. A erupção vulcânica faz surgir também um relevo novo. Esses são chamados de agentes internos, o que trabalham no interior da superfície terrestre. Mas também nós temos os agentes externos, os que fazem o modelamento aí desse relevo, que esculpem aquele relevo. Quem são eles? Eles, a água da chuva, né? O vento, as geleiras. Então nós vamos ter aí os que fazem o relevo e os que modelam um relevo terrestre. Agentes internos, né? Os agentes internos também são chamados de endógenos. São os que ocorrem no interior da Terra, faz esse grande processo aí no interior da Terra, como a gente falou, vulcanismo, tectonismo, abalos sísmicos e maremotos, ou seja, as explosões vulcânicas que nós vimos aí no capítulo anterior, o tectonismo que nós aprendemos e nós falamos aí no capítulo 5, abalo sísmico também que pega esses dois capítulos e os maremotos também que faz parte desses dois capítulos, tá? Então esses são os principais agentes que fazem surgir um grande desenvolvimento de vários tipos de relevo. Tá? Temos aqui os terremotos, né, onde há choque de placa tectônica, formando aí um grande conjunto de montanhas. Temos também o vulcanismo, que é a grande erupção vulcânica, que vai surgir novo relevo, como é o caso aí desse cone vulcânico. E também nós temos o tectonismo aí, que é o desenvolvimento de relevo, tanto nas regiões emersas, que são a superfície, tanto também nas regiões submersas, que são aquela grande cordilheira meso-oceânica que se encontra entre o Brasil e a África, tá? Esses são os principais agentes internos que constroem, modelam o relevo terrestre, tanto internamente, né, tanto na superfície, como nas regiões imersas, que é o oceano. Agentes externos ou endógenos, aliás, exógenos. Quem são esses agentes externos e exógenos? São os agentes que foi falado anteriormente, os agentes aí que modelam o relevo, né? São processos aí que ocorrem na superfície de contato entre a crosta e a atmosfera, ou seja, tudo que está entre a atmosfera e a crosta tem aí a evolução e o surgimento desses agentes exógenos ou externos.
O primeiro deles, vamos falar, é sobre o intemperismo. E o que é o intemperismo? É o desgaste da rocha, é o desgaste do solo, é o desgaste aí dessa feição de relevo, tá? Nós temos 3 tipos de intemperismo. O primeiro que nós vamos trabalhar aqui vai ser intemperismo físico. O intemperismo físico a gente sempre liga com a questão da temperatura, certo? Ou seja, existe uma região aí que de dia é muito quente, como é o caso dos desertos, regiões muito quentes durante o dia ou durante um determinado período, e regiões bastante frias durante a noite ou durante outros períodos, tá? Nós temos o quê? O congelamento dessa região. Vamos supor que existe uma grande rocha, existe em uma grande região um relevo. Esse relevo aí vai apresentar fissuras, vai apresentar rachaduras, e essa água ela vai se acomodar nesse relevo ou nessas fissuras. Durante a noite ou durante um período aí frio, essa rocha vai congelar ou vai esfriar, e essa água congelada que fica dentro dessa rocha aí, ela vai se contrair, certo? Porém, quando aumenta a temperatura, o que é que vai acontecer? Essa água ela vai delatando essa água aí, ela vai ter que criar espaço. Criando espaço, ela vai fragmentar essa rocha, formando o intemperismo físico, certo? O intemperismo físico tem a ver, consequentemente, com a temperatura. E o intemperismo físico, né? O intemperismo físico tem a ver muito com uma rocha ou um local aí sólido e a água da chuva, ou até mesmo a água. Acontece o processo aí de oxidação, né? Ou o processo de oxidação com alguns elementos, alguns cristais, alguns cristais, né, de rocha, ou o processo aí de dissolução, ou seja, a rocha ela começa a se desgastar devido ao choque que aquela água está fazendo sobre ela, certo? Então nós temos aí essa oxidação que ocorre entre a rocha ter um grande poder vindo aí da água, certo? E também nós temos o último intemperismo, que é chamado de intemperismo biológico, que é quando uma árvore ou uma grande quantidade de vegetação surge nesse relevo ou até mesmo entre essa rocha, e esse ser biológico, que é essa árvore aí, ela começa a fragmentar toda essa região, tá? Esse intemperismo biológico ele pode ser causado tanto dentro da região que é a região emersa, né, que são as terras emersas, como também na região que é a subaquática, no caso aí os corais, que é um tipo de intemperismo. Os corais são organismos vivos que se encontram aí em rochas, certo? E temos a erosão, né? Se o intemperismo é o desgaste daquela região, o intemperismo desgasta toda a região, essa região desgastada e essa grande quantidade de solo desgastado vai ter que ir para uma localidade, né? E quem leva, né, é a erosão. A erosão aí é o processo de desgaste lentamente de uma região. Esse é o processo de erosão. Ele vai desgastar e vai levar para uma região mais baixa todo o material aí que foi desgastado em uma localidade, tá? Então, erosão, processo de desgaste, desgaste lentamente, né? Pode levar milhões de anos aí o desgaste de uma região, dependendo aí da localidade, dependendo também da quantidade que vai ser desenvolvida, tá? Nós temos aí a erosão fluvial. A erosão fluvial é o desgaste vindo exclusivamente dos rios, como é o caso aí do Grand Canyon, que nós temos esse rio que esculpiu toda aquela região do Grand Canyon. Também nós podemos pegar como exemplo aí o Rio São Francisco, que tem aqueles cânions do São Francisco, no qual o rio esculpiu com o passar do tempo, o rio vai passando e vai levando lá aquela grande quantidade de sedimentos que estão entre aquelas grandes paredes, aqueles grandes rochedos, tá? Então esse é o desgaste fluvial. Nós temos aí o desgaste pluvial ou a erosão pluvial, que é quando a água da chuva ela vai em sua totalidade, na sua força, destruir toda aquela região, levando o que tiver na sua frente, né, com a sua força bastante grande, tá? Temos também a erosão eólica, que é quando o vento ele passa em toda aquela região, desgastando essa região, como ocorre nessa rocha aqui. O vento, em sua maioria, passa na região mais baixa,
quebra todos esses cristais dessa rocha aqui e leva para outra região, formando as dunas, tá? Então essa é a erosão eólica. E nós temos aqui a erosão marinha, ó. A água do mar, né, em sua questão maresia e as ondas, vai aí tirando toda esse solo, né, essas rochas aí, desgastando essa região e transformando em falésias, em arcos, em outro tipo aí. E por último nós temos a erosão glacial, que é feita exclusivamente nas zonas mais frias, no qual tem um descongelamento daquela região e vamos ter o surgimento de rios temporários, vamos ter aí desenvolvimento de alguns terremotos, algumas acomodações da neve, tudo isso aí através da erosão glacial, ok? Temos também alguns tipos de relevo, né? Os principais relevos que existem aqui na Terra são planícies, planaltos, montanhas e depressões. Vamos lá falar sobre cada um deles. O que são planícies? Planícies são áreas geográficas ligeiramente planas ou suavemente onduladas. No caso aqui está a planície da região amazônica, né? Vocês percebem que ela é totalmente plana, mas em um certo local ou outro pode ter alguma ondulação, tá? Ela possui nenhum tipo de variação de altitude, ou seja, ela é plana, ela não tem, digamos que, grandes quantidades de altitude. Planalto já é o contrário, né? São formas de relevo que apresentam elevadas formas variadas, ou seja, é um relevo alto que chega, no caso planalto, são classificados a partir de 200 metros de altitude. Regiões que possuem 200 metros de altitude são chamados de planaltos. Temos as chapadas, que elas são íngremes, tá? Elas são meia íngremes, porém são aplainados, como essa imagem aqui, ó. Aqui é uma chapada, ela é íngreme, certo? Porém, ela é totalmente aplainada. Isso aqui é uma chapada. Nós temos as cuestas, que tem uma parte íngreme e uma parte meio suavizada, aí seria as cuestas. E nós temos as serras, que são regiões bastante altas, né? Elas são altas e são pontiagudas, como se fosse uma pequena montanha. Ela é alta e pontiaguda, ok? As montanhas, que são grandes elevações aí naturais que se destacam em relação às suas áreas vizinhas. No Brasil não há montanha, tá? Quem dizer que no Brasil tem montanha está mentindo. Por quê? Porque só existe montanha em regiões onde há limite de placa tectônica. E no Brasil não tem placa tectônica, então no Brasil não tem montanhas, né? Altos picos, né? Como mostra aqui a imagem, ó. Existe altos picos, vales profundos que ficam aí nas bordas das montanhas e em regiões com grandes atividade tectônica, como é o caso das montanhas da região dos Andes, das montanhas na região do Himalaia. Aquelas regiões têm placa tectônica, têm tectonismo e são regiões que apresentam um alto relevo. Depressões são áreas da superfície que apresentam altitudes menores que outras formas de relevo de uma mesma região. Ou seja, as depressões são regiões que ficam em seu entorno áreas elevadas, como se fosse uma área rebaixada e em seu entorno uma área aumentada, tá? Nós temos aí as depressões absolutas, que são na área continental, está abaixo do nível do mar, e temos as relativas, que está abaixo do nível altimétrico das regiões que circulam. No caso, isso aqui é uma depressão relativa, certo? O que é uma depressão relativa? É uma depressão que está acima do nível do mar, porém no seu entorno existe um relevo alto. É um relevo alto, que é um planalto, e logo após esse planalto aí, no centro desse planalto, existe um rebaixamento de terra ou de terreno. Esse rebaixamento aí vai ser composto por uma depressão. Se essa depressão tivesse abaixo do nível do mar, como é o caso dos Países Baixos, né, Holanda, Luxemburgo, entre outros, era chamado de depressões absolutas, tá? Porque está abaixo do nível do mar. O relevo brasileiro tem uma formação geológica bastante antiga, apresenta escudo ou crátons, né? Ou seja, é um relevo muito antigo aí, não tem essa questão das condições da placa tectônica, por isso não tem montanhas, é um relevo muito antigo.
E 64% aí do relevo brasileiro possui bacias sedimentares, 36% de escudo cristalino, ou seja, o relevo brasileiro é um relevo que tem bastante quantidade de petróleo, carvão mineral e gás natural, já que é uma bacia sedimentar, e escudo cristalino, ferro, ouro, que são encontrados nessas regiões aí, tá? Aqui nós temos a estrutura geológica do Brasil. Vocês podem ver que existem as rochas cristalinas, que são rochas que não vão sofrer nenhuma erosão devido à erosão. Nós temos as rochas sedimentares, que são as rochas que estão no processo aí de erosão. E nós temos as regiões vulcânicas, que foi falado aí sobre os solos de terra roxa, que se localizam praticamente nessa região aí. São solos exclusivamente voltados para uma boa agricultura. Rochas cristalinas não vão ter erosão, não vão sofrer erosão devido à sua composição ser totalmente de cristais. Sedimentares, haverá aí uma grande erosão porque não existe cristais na sua composição. E terreno vulcânico, porque existe aí uma grande quantidade de aí de nutrientes vindo e proveniente aí da ação vulcânica que houve no Brasil há milhões de anos atrás, tá? Nós temos a classificação do Brasil de acordo com o professor Haroldo de Azevedo. Essa primeira classificação ela vai vir de 1940 e nessa classificação aí vai ter dois tipos de relevo no Brasil, apenas os planaltos, né, que são áreas que possuem um relevo mais de 200 metros de altitude e 3 planícies, aliás. A planície costeira, a planície amazônica e a planície do Pantanal, que são as regiões que estão abaixo do nível, que estão abaixo aí de 200 graus de altitude, tá? E também nós temos a atual e a mais utilizada no livro didático, que tem no livro da gente aí, que é a classificação de Jurandir-Ross, que foi feito aí a partir de 1989, né, no projeto aí Rondon, que ele saiu pesquisando o relevo brasileiro em todos os locais do Brasil. E ele vai classificar o relevo em 28 unidades, tá? E essas 28 unidades aí vão ser classificadas em planaltos, planícies e também haverá as depressões, certo? E para a gente colocar aí nossas atividades em dias, nós temos a atividade aí, ó, do capítulo 7 no final do livro, com a página 45 a 48, e também nós temos um exercício complementar, que é um exercício aí de propostas do Enem para vocês responderem, certo? Próxima aula a gente já começa com o livro 3, né, que é novos assuntos aí, e qualquer dúvida a gente tira no chat na nossa aula online, ok? Até mais!